Se eu te dissesse que existe um investimento seguro, acessível para qualquer pessoa, e que pode render mais do que a poupança sem você precisar entender fórmulas complicadas, você acreditaria? Pois é, ele existe e se chama Tesouro Direto. Muita gente já ouviu falar, mas ainda carrega dúvidas, medos ou simplesmente nunca parou para entender como funciona. E é justamente isso que nós vamos descomplicar hoje. Depois desse vídeo, você vai saber exatamente qual título escolher, quais são os riscos, como funcionam os prazos e até exemplos reais para não cair em armadilhas. Se a sua ideia é começar a investir de verdade, com segurança e clareza, fica até o final, porque aqui eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber antes de dar o primeiro passo no Tesouro Direto. O Tesouro Direto nada mais é do que uma forma de investir o seu dinheiro emprestando-o para o governo. Isso mesmo, você empresta recursos para o Estado, que usa esse dinheiro para pagar contas, financiar projetos e manter a máquina pública funcionando. Em troca, você recebe de volta com juros. A grande vantagem é que esse é considerado o investimento mais seguro do Brasil, justamente porque tem a garantia do próprio governo federal. E vamos combinar. Se o governo brasileiro quebrar a ponto de não pagar suas dívidas, provavelmente todos os outros bancos e empresas já teriam quebrado antes. Mas embora seja seguro, o Tesouro Direto não é um só título. Ele é um programa que oferece diferentes opções de investimento, cada uma com suas particularidades, vantagens e riscos. E é aí que muita gente se confunde. Por isso vamos entender de uma vez por todas as três principais modalidades: Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e Tesouro Prefixado. Começando pelo Tesouro Selic. Esse é o título mais simples e direto, indicado principalmente para criar reserva de emergência ou para quem está começando. Ele acompanha a taxa básica de juros da economia, a famosa Selic. Isso significa que quanto mais alta estiver a Selic, maior será o rendimento do Tesouro Selic. E o melhor, ele tem liquidez diária, ou seja, você pode resgatar seu dinheiro a qualquer momento sem grandes riscos de perder valor. Essa característica faz dele a escolha perfeita para quem precisa de segurança e acesso rápido ao dinheiro. Já o Tesouro IPCA mais funciona de maneira diferente. Ele é um título atrelado à inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Na prática, ele garante que seu dinheiro vai render sempre acima da inflação. O contrato desse título prevê dois componentes de rentabilidade: a variação da inflação mais uma taxa prefixada. Por exemplo, se você compra um Tesouro IPCA+, que paga a IPCA mais 5%, significa que seu dinheiro vai render exatamente a inflação do período mais 5% ao ano. Isso é o que chamamos de rentabilidade real. Ou seja, seu dinheiro não perde poder de compra e ainda cresce. Esse tipo de título é ideal para objetivos de médio e longo prazo, como aposentadoria, faculdade dos filhos ou compra de imóvel, justamente porque protege contra a corrosão da inflação. E por fim, temos o Tesouro Prefixado. Aqui, como o próprio nome já diz, a taxa de juros é definida no momento da compra. Se você adquire um tesouro prefixado, pagando, digamos, 12% ao ano, você já sabe exatamente quanto vai receber ao final do prazo. Isso é ótimo quando os juros estão altos e você acredita que eles vão cair no futuro porque garante uma rentabilidade gorda, independentemente das mudanças na economia. Porém, ele exige cuidado. Se você precisar resgatar antes do vencimento, pode ter perdas, já que o valor de mercado do título varia conforme a taxa de juros sobe ou desce. E esse detalhe nos leva a um ponto crucial: o prazo dos títulos. Cada um deles tem datas de vencimento diferentes. Quando você compra um título, você está firmando um contrato. Vai emprestar o dinheiro por determinado período e receber de volta no final, acrescido da rentabilidade acordada.
Se você levar até o vencimento, o rendimento prometido está garantido. Mas se precisar resgatar antes, aí entra o risco da chamada marcação a mercado. A marcação a mercado é, basicamente, a oscilação do preço do título no dia a dia. Imagine que você comprou um tesouro prefixado pagando 12% ao ano. Se depois de um tempo os juros do mercado caírem para 10%, o seu título passa a valer mais porque ele rende acima da média. Nesse caso, você pode até lucrar vendendo antes. Mas se acontecer o contrário, se os juros subirem para 14%, o seu título passa a valer menos e você pode perder dinheiro se vender antes do prazo. Percebe? É como uma gangorra. Tudo depende do movimento da taxa de juros. Já no Tesouro Selic, esse risco é praticamente inexistente. Como ele acompanha a própria taxa básica, a variação é mínima. No Tesouro IPCA+, a lógica é parecida com a do prefixado. Se você segurar até o vencimento, vai receber exatamente o prometido. Mas se vender antes, não pode lucrar ou perder, dependendo do cenário. Por isso, a recomendação é clara. Só invista em títulos de médio e longo prazo se tiver certeza de que não vai precisar do dinheiro antes do vencimento. Outro ponto que assusta muita gente são as taxas. Mas a boa notícia é que, atualmente, investir no Tesouro Direto é muito mais barato do que já foi no passado. A principal taxa é a de custódia da B3, a Bolsa de Valores brasileira, que hoje é de 0,20% ao ano sobre o valor investido. Essa taxa é praticamente simbólica e não inviabiliza o investimento. Fora isso, você também pode pagar imposto de renda sobre os rendimentos, seguindo a tabela regressiva. Começa em 22,5% para aplicações de até 180 dias e vai caindo até chegar a 15% para prazos acima de 2 anos. Ou seja, quanto mais tempo você ficar, menos imposto paga. E para ficar ainda mais claro, vamos a alguns exemplos práticos. Imagine que você investe R$10.000 no Tesouro Selic. Com uma Selic de 10,75% ao ano, esse dinheiro vai render algo próximo disso, descontados os impostos. Você terá liquidez para resgatar quando quiser, sem sustos. Agora, pense em aplicar esses mesmos 10.000 em um tesouro IPCA, mais pagando IPCA mais 5% ao ano, com vencimento em 2035. Se a inflação média for de 4% ao ano, você terá uma rentabilidade total de aproximadamente 9% ao ano acima da inflação, o que significa um ganho real expressivo ao longo de 10, 15 ou 20 anos. Já no Tesouro Prefixado, se você trava uma taxa de 12% ao ano e leva até o final, você tem a certeza de quanto vai receber. Mas se vender antes, o resultado pode variar bastante. Agora, uma coisa é certa: o Tesouro Direto não vai te deixar rico da noite para o dia. Ele não é um investimento para quem busca ganhos rápidos ou especulação. Ele é, na verdade, uma ferramenta para construir patrimônio de forma sólida, segura e previsível. É como plantar uma árvore. Você coloca a semente, cuida dela e, com o tempo, ela cresce e dá frutos. E aqui vai uma dica final. Não escolha um título apenas porque ouviu alguém dizer que é o melhor. Pense nos seus objetivos. Precisa de liquidez? Vá de Tesouro Selic. Quer proteger o dinheiro da inflação no longo prazo? Tesouro IPCA+. Acredita que os juros vão cair e quer travar uma boa taxa agora? Tesouro Prefixado. O importante é alinhar cada investimento ao seu propósito. No fim das contas, investir no Tesouro Direto é investir na sua própria segurança financeira. É entender que não basta guardar, é preciso aplicar com inteligência, protegendo-se da inflação, aproveitando os juros e planejando o futuro. E quando você aprende a usar essa ferramenta de forma correta, dá um passo enorme para sair da corrida contra o tempo e contra o dinheiro.